Eu me chamo Janete. Sou filha única de um fazendeiro conhecido ali para as bandas de Sumé, interior da Paraíba. Cresci no meio do mato, ouvindo o cantar do galo de madrugada e o tilintar do sino das vacas no pasto. Meu pai, seu Ambrósio, sempre foi um homem duro, daqueles que falam pouco, mas dizem muito com o olhar. Mãe faleceu quando eu ainda era menina, então fui criada entre a lida da terra e o cheiro de café coado em pano. Naquele verão, o sol parecia castigar mais do que nunca. A terra rachava como pele seca, e até os passarinhos procuravam sombra. Meu pai, já velho e teimoso, pegou uma febre forte que o derrubou de cama. Mesmo doente, não queria deixar de cuidar da fazenda, mas naquele dia teve que ceder. Foi aí que ele olhou para mim com aqueles olhos pesados e disse, num tom que misturava ordem e confiança: Janete, leva a marmita para os rapazes que estão terminando a cerca lá para os lados da grota. Aqueles 3 estão desde cedo sem parar. Eu nunca tinha levado almoço para os peões. Era coisa da cozinheira ou de algum dos vaqueiros mais novos. Mas naquele final de semana, eles estavam de folga. Fui eu mesma. E confesso, talvez eu quisesse ir. Escolhi uma roupa leve. Não por vaidade, mas pelo calor insuportável. Um vestido branco, fininho, de algodão, com pequenos botões na frente. O tecido colava no corpo com o suor. E o vento quente que soprava entre os galhos fazia o vestido dançar em volta das minhas coxas. Ele era meio transparente contra a luz, principalmente quando molhava. Eu sabia disso. Toda mulher sabe o efeito que causa. Mas naquele dia, deixei assim mesmo. Nunca tive um namorado. Por essas bandas, nenhum homem jamais ousou se aproximar. Talvez fosse medo do meu pai, ou do próprio desejo. Mas eu, por dentro, era cheia de vontades caladas, fome guardada no silêncio. Observava os homens de longe, os corpos suados e marcados pela lida pesada. Cada músculo exposto era um convite que eu não podia aceitar, mas também não conseguia ignorar. Prendi o cabelo num coque frouxo, deixando alguns fios soltos na nuca, e calcei uma sandália baixa, daquelas simples de roça. A marmita estava bem cheia. Arroz, feijão, carne de sol acebolada e farinha. Peguei o pano de prato florido e enrolei com cuidado, segurando pelo nó. E lá fui eu, no meio do calor, andando pela trilha seca da fazenda do meu pai, só com o barulho das cigarras no ouvido e o cheiro da comida subindo. O caminho era conhecido, mas solitário. O mato crescia ralo, o chão rachado pela seca. O sol batia nos ombros, fazendo a pele queimar. Eu sentia o tecido do vestido grudar entre as coxas, úmido do suor. A cada passo, o pano subia um pouco, e eu ajeitava discretamente, mas já estava entregue ao desconforto e à sensação estranha de estar sendo observada mesmo sozinha. Quando cheguei na cerca, lá estavam eles, 3 homens, 3 peões. O mais velho, de barba cerrada, devia ter uns 50. Chamava-se Adão, forte, mãos calejadas, braços marcados de sol e cicatrizes. O segundo, mais novo, tinha olhos claros e um sorriso meio debochado. Era o Leandro, que sempre dava um jeito de soltar um comentário atrevido quando passava por mim no curral. E o terceiro? O terceiro era calado, moreno, de músculos largos e queixo quadrado. Nunca falava muito, mas quando olhava, era como se despisse com os olhos. Chamava-se Jonas. Os 3 pararam o que faziam quando me viram chegar. As marteladas cessaram. O som da madeira batendo desapareceu, substituído por um silêncio denso, como se o vento tivesse segurado o fôlego junto com eles. Eu fingi que não percebi, mas percebi, sim, e confesso, senti algo quente subir pela barriga. Vim trazer o almoço, anunciei, ajeitando o pano da marmita nos braços. Os olhos deles passaram por mim como se lessem página por página de um livro proibido. Adão mordeu o lábio. Leandro riu de lado. Jonas só me encarou, sem disfarçar. Eu sabia que o vestido estava grudado no corpo, marcando cada curva. O sol de cima, o pano molhado de suor, o calor que fazia tudo latejar. Opa, que visita boa, disse Leandro, tirando o chapéu e abanando o rosto, como se o calor tivesse dobrado de repente. Isso aí é comida ou é provocação? É almoço, respondi, seca, mas com um leve sorriso no canto da boca. E tá quente, igual ao tempo. Eles riram, mas não era uma risada qualquer. Tinha tensão ali, tinha desejo. E eu senti isso no ar. Estendi a marmita e Jonas foi quem pegou. Nossos dedos se tocaram, por um segundo, e o calor pareceu ainda mais forte. Obrigado, dona Janete, ele disse com a voz grave,
olhando direto nos meus olhos. Só Janete, corrigi. Hoje eu tô só entregando comida, mas não se acostumem. Me afastei devagar, sentindo os olhares nas minhas costas. O vestido subia com o vento, e não fiz questão de segurá-lo direito. Eu sabia. E eles também. Naquele dia, eu levei a marmita, mas levei também um pouco de mim, e deixei algo no ar. Voltei para casa com o corpo cansado, mas a cabeça... a cabeça parecia em brasas. Cada passo que eu dava no terreiro, cada barulho da casa, cada cheiro da comida no fogão, nada disso me fazia esquecer daqueles olhos em cima de mim, daquela pausa no ar quando os três me viram chegando. Era como se o sol não tivesse sido a única coisa que me queimou naquele dia. Na cozinha, deixei o pano de prato de lado e lavei as mãos, mas elas ainda carregavam a lembrança do toque com os dedos de Jonas. Foi tão rápido, mas ficou gravado na pele, como marca de ferro quente. Era como se a energia dele tivesse passado para mim, silenciosa e profunda. Tentei me distrair. Fui cuidar do pai. Troquei a compressa na testa suada dele. Ajeitei o lençol. Dei o chá de boldo. Mas enquanto ele cochilava, eu me peguei olhando pro nada, lembrando da forma como Adão me observava de baixo para cima, como se meu corpo tivesse sido desenhado só para provocar. Lembrava do sorriso malandro de Leandro e da forma como ele me chamava visita boa. Aquele tipo de sorriso que entra na mente da gente sem pedir licença. Mas, acima de tudo, lembrava do silêncio de Jonas, aquele olhar fundo, direto, como se soubesse o que eu escondia sob o vestido leve. Ele não precisou dizer nada. Só com a maneira de me olhar, fez meu corpo responder sem que eu permitisse. Naquela noite, me deitei cedo. O corpo ainda suado, o calor ainda denso no ar. O ventilador girava preguiçoso, jogando o vento quente pelo quarto. Vesti uma camisola antiga, fina, de alça caída. Daquelas que a gente usa quando tá sozinha, mas que carrega certa vaidade escondida. Como se, no fundo, esperasse que alguém visse, mesmo que ninguém fosse ver. A cada vez que fechava os olhos, era como se eu voltasse àquele momento. A trilha de terra, o vestido grudando nas pernas, os olhares. Senti um arrepio que nada tinha a ver com o vento. Era dentro de mim. E quando o sono chegou, ele trouxe junto um sonho. Não era um sonho comum. Era vívido, quente, carregado. Eu estava ali, de novo, no mato. O mesmo vestido branco, só que dessa vez o vento era mais forte. E o tecido levantava fácil, revelando mais do que deveria. Eu ouvia vozes, risos abafados, e de repente, eles estavam lá, os três. Adão veio primeiro, com aquele jeito seguro, me puxando pela cintura, colando o peito no meu. Leandro se aproximava por trás, sussurrando coisas que eu não entendia, mas que faziam minha pele formigar. E Jonas me olhava, só me olhava, mas o olhar dele dizia tudo, como se desse permissão, como se dissesse: vai, deixa acontecer. No sonho, eu não resistia. Não havia culpa, nem medo, só desejo. Os braços deles me envolviam como se me conhecessem por inteiro. Eu sentia as mãos, os toques, os lábios passando leves sobre meu pescoço, como brisa quente antes da tempestade. Acordei de madrugada, ofegante, as pernas entrelaçadas nos lençóis, a camisola colada na pele. O coração batia acelerado, como se eu tivesse corrido. E por um instante, fiquei ali, olhando para o teto escuro, tentando entender o que aquele sonho significava. Ou talvez, não quisesse entender, só queria sentir de novo. Passei o resto da madrugada revirando na cama. Os olhos não fechavam, os rostos deles não saíam da minha mente. E eu me perguntava, como um simples almoço podia mexer tanto comigo? Na manhã seguinte, acordei antes do galo cantar. Nem dormi direito, para falar a verdade. Aquele sonho ainda me rondava, como fumaça que gruda na pele mesmo depois do fogo apagar. Levantei em silêncio, andei descalça pela casa, sentindo o chão frio sob os pés, e fui direto pro espelho. Não era mais só sobre levar comida. Era sobre outra fome, algo mais fundo, mais quente. E eu queria provocar. Abri a cômoda devagar, como se cada peça de roupa fosse parte de um plano. Passei os dedos por cima das camisolas, das saias, até encontrar aquele vestido. Um vermelho queimado, de tecido leve, quase acetinado, que batia pouco acima do joelho. As alças finas deixavam os ombros à mostra, e o decote em V mergulhava até onde o sutiã não alcançava. Mas naquele dia não ia ter sutiã, só pele. Por baixo, uma calcinha de algodão branco, simples,
mas que deixava tudo marcado no contorno do corpo. Eu sabia o que estava fazendo. O calor seria a desculpa perfeita, e ninguém podia me impedir de me vestir como quisesse, não é? Prendi o cabelo em um rabo de cavalo alto, deixando o pescoço exposto. Um pouco de óleo de coco nos ombros, só para dar brilho. Peguei a marmita com arroz, carne de bode acebolada e feijão de corda e enrolei no pano limpo. E fui. Quando cheguei na beira da cerca, os 3 estavam lá. Adão, Leandro e Jonas. Dessa vez, nenhum deles riu ou falou de cara. Os 3 pararam o que estavam fazendo e ficaram só me olhando, como se eu fosse um oásis no meio da seca. Adão se ajeitou no tronco de madeira onde estava sentado, os olhos seguindo minhas pernas. Leandro passou a mão pela nuca, desconcertado, mas com aquele sorrisinho torto crescendo no canto da boca. E Jonas? Jonas me olhava como se já soubesse o que eu tinha sonhado naquela noite. Como se tivesse estado lá, com as mãos na minha cintura e a respiração quente no meu pescoço. Voltei, eu disse, num tom mais baixo, mais doce. Para trazer o almoço. Leandro pigarreou, tentando quebrar o silêncio. A comida tá quente, mas quem tá fervendo mesmo é a senhora. É o calor, Leandro, respondi, fingindo inocência. Tá demais hoje, né? Tá mesmo. Demais pra tudo, ele respondeu, sem desviar o olhar das minhas pernas. Jonas caminhou até mim, devagar. Pegou a marmita das minhas mãos, mas os dedos dele roçaram nos meus de propósito. Olhou direto nos meus olhos. Não sorriu, só sentiu. E eu senti também. Vai querer sentar um pouco hoje, Janete? Adão perguntou, já abrindo espaço no tronco onde estava. Acho que sim. Vim andando depressa. Tô meio tonta com o calor, respondi, mesmo sabendo que o calor era outro. Sentei entre Adão e Leandro. O tronco era grosso, quente pelo sol. As madeiras estavam rústicas e ásperas contra a pele das minhas coxas. Quando cruzei as pernas, senti os olhos de Leandro viajarem pela curva da minha coxa até o vestido. Ele mordeu o canto da boca. Adão fingia que não olhava, mas a respiração pesada dele me dizia o contrário. Jonas ficou em pé, ao meu lado, alto, imponente, com o sol batendo de lado no rosto, fazendo brilhar o suor nos ombros. Ele abriu a marmita devagar, como quem sabia que aquele momento era só o começo. Tá cheirando bem, ele disse sem tirar os olhos de mim. A comida? Perguntei, fingindo não entender. Tudo. Silêncio. O som da mata ao fundo era abafado. Até o vento parecia atento. Eu ali, cercada pelos 3, sentindo os olhares como mãos invisíveis passando pela minha pele. A tensão era quase um fio esticado, prestes a se romper. Mas eu gostava daquilo, da sensação de poder, de misturar inocência e intenção, de ser desejo disfarçado de boa filha levando marmita. A verdade é que, naquele dia, eu fui mais por mim do que por eles. O sol já estava no ponto mais alto do céu, quase derretendo a pele da gente. A sombra do umbuzeiro onde a gente estava mal dava conta de refrescar, e o vestido colado no meu corpo parecia querer se fundir à minha pele. Cada movimento que eu fazia era lento, preguiçoso, carregado. Foi quando Leandro se levantou, caminhou até um canto mais escondido, atrás de uns mourões empilhados, e voltou trazendo um cooler azul desbotado. Eu nem sabia que eles tinham levado aquilo pra lá. Trouxe de casa, ele disse, com o sorriso de quem já estava planejando o momento. Sabia que o calor ia judiar demais hoje. Se agachou, abriu o cooler com estalo, e o vapor gelado que saiu de dentro foi quase uma bênção. Lá estavam elas, garrafinhas de cerveja, suadas, geladas, tilintando uma na outra como se também estivessem provocando. Vai uma, Janete? Ele perguntou, já pegando uma e estendendo para mim. Eu não costumo beber, falei hesitante. Mas hoje não é dia comum, é? Ele retrucou, os olhos brilhando. Voz carregada de duplo sentido. Eu olhei para os 3. Adão sentado do meu lado, respirando pesado, olhando como quem espera. Jonas de pé, braço cruzado, mas com um leve sorriso no canto da boca. E Leandro, ali, de frente para mim, segurando a cerveja gelada como se me oferecesse mais do que só uma bebida. Peguei a garrafinha. O primeiro gole foi pequeno. A bebida desceu amarga, espumando na língua. Senti o frio contrastando com o calor do meu corpo. E por um momento, foi bom. Dei outro gole, maior, e sorri sem perceber. Essa aí sabe aproveitar, disse Adão, agora também pegando uma garrafa.
Leandro se sentou novamente do meu lado, mais próximo do que antes. O calor já fazia tempo que não vinha só do sol. O ar ao nosso redor parecia espesso, carregado de eletricidade. Meus ombros estavam úmidos, e cada gota de suor escorria lenta pelo meio dos seios, descendo até a barriga. A barra do vestido, já suada, colava na coxa, e mesmo parada, eu sentia o pano subindo de leve. "Tá quente, né?" Leandro comentou, dessa vez olhando descarado para minha pele brilhando ao sol. "Muito", respondi, com a voz meio arrastada, já sentindo o efeito da cerveja. "Acho que nunca senti tanto calor na vida. E olha que o sol nem é o principal culpado. Viu?" Ele murmurou, quase só para mim. Adão ria baixo, mas os olhos não desgrudavam dos meus. E Jonas, sempre quieto, agora se aproximava devagar, pegando uma cerveja e se sentando no chão, bem na minha frente. Ficamos os 4 ali, formando quase um círculo silencioso de vontades que ninguém ousava dizer em voz alta. Mas todos sentiam. Tomei mais um gole. O vidro gelado na minha mão tremia levemente. As pernas já não estavam tão fechadas. E o vestido, por mais que eu tentasse ajeitar, subia. As alças haviam escorregado dos ombros. Eu fingia não notar. A conversa entre eles se transformou em risadas soltas, frases cortadas. Tudo era cheio de subtexto, cheio de olhares. Leandro chegou a estender a mão, tirando uma folha do meu cabelo, ou fingindo tirar, porque os dedos tocaram de leve meu pescoço, e só isso já fez meu corpo responder com um arrepio rápido. "Tá toda suada", ele disse. "E vocês não?" Retruquei, encarando-o de volta. "Tão brilhando também. Mas em você o brilho é diferente." Silêncio de novo. Jonas, ainda sentado à minha frente, tomava a cerveja devagar, mas seus olhos estavam fixos nos meus. Ele não disfarçava, e eu não queria que ele disfarçasse. "Vocês vão mesmo ficar secando a moça desse jeito?" Adão provocou, com um sorriso de canto. "Acho que é ela que tá secando a gente", Jonas respondeu sem tirar os olhos de mim. Meu coração bateu forte. Eu sabia o que estava acontecendo ali. Era o calor, sim, mas também era algo que a gente não controla. Um desejo coletivo, um jogo de provocações que havia começado sem querer. Ou quem sabe tinha começado dentro de mim, antes mesmo de eu perceber. E naquele instante, com o gosto amargo da cerveja na boca, o corpo quente e os olhos deles me despindo sem tocar, eu soube de uma coisa. Aquela tarde ainda ia render. Eu não sei se foi o calor, se foi a cerveja, ou se foi aquele desejo que vinha crescendo dentro de mim fazia tempo. Talvez tenha sido tudo junto, feito mistura de tempero forte. Impossível de resistir. As garrafinhas mágicas, como comecei a chamar na minha mente, já estavam na metade quando senti meu corpo mais leve, mais solto, mais ousado. Eu falava com mais firmeza, ria mais alto, olhava mais fundo, e eles perceberam. Claro que perceberam. Adão foi o primeiro a se mexer. Tinha aquele jeito bruto, direto, como quem age antes de pensar. Ele se aproximou do meu lado com os olhos baixos e, sem dizer uma palavra, pousou a mão grande na minha cintura. Me olhou como se perguntasse sem voz, e eu, com um simples virar de rosto e um meio sorriso, respondi. O beijo dele veio com urgência, quente, salgado, misturado com o gosto de cerveja e o cheiro da terra. Por um segundo me perdi ali, nos lábios firmes, na barba áspera roçando meu rosto, nas mãos que apertavam minha cintura com fome. Mas foi quando senti outra mão vindo por trás que entendi. Aquilo não era sonho, era real. Leandro riu baixo, me segurando pela mão com um jeito moleque, como quem convida para fugir. E eu fui. Fui porque quis, porque o corpo me empurrava, porque a mente já não comandava mais nada. Jonas não falou nada. Ele só veio. Olhos de silêncio profundo, mas expressão de quem já sabia como tudo terminaria. Leandro me puxou com gentileza até uma área mais afastada, entre umas moitas ralas e um tronco de árvore deitado no chão. Não era longe, mas era o suficiente para esconder os barulhos e deixar só o céu como testemunha. Ele me deitou devagar, e a palha seca da moita arranhou de leve minha pele suada, arrepiando cada pedacinho de mim. O vestido já estava mais enrolado do que vestido. As alças tinham escorregado, e eu não fiz questão de arrumar. Deitada ali, olhando para o céu azul intenso, senti os 3 ao meu redor. Era como se o mundo tivesse parado. Não havia tempo, nem regras, só pele, só calor, só a vontade de se entregar ao desconhecido. Adão voltou a me beijar,
agora mais lento. Leandro deslizou os dedos pela minha coxa como quem toca algo sagrado. Jonas se ajoelhou ao meu lado, passando os olhos por cada parte de mim, com um respeito que me surpreendeu. E me incendiou ainda mais. Eu não disse uma palavra. Só sentia. A brisa quente passando entre as folhas, o som abafado dos galhos, as mãos que exploravam devagar, como se descobrissem um novo território. Eu era deles, não por obrigação, não por carência, mas porque eu queria. E naquele momento, eu quis com o corpo inteiro. Ali, naquela moita simples, com a terra abaixo e o céu acima, conheci o que era ser tocada de verdade. Não só na carne, mas na essência. Pela primeira vez, entendi o que era o calor que não vinha do sol, mas de dentro. 3 homens, 3 jeitos diferentes de tocar, de olhar, de me fazer sentir viva. Um era fogo bruto, outro, vento atrevido. O terceiro era mar calmo e fundo. E eu fui de todos eles, sem culpa, sem medo, só sentindo, só descobrindo. Depois, quando o silêncio voltou e os corpos descansaram na sombra da tarde, me deixei ficar ali, deitada, sentindo a terra sob mim, o cheiro de suor misturado com mato, e o coração ainda acelerado. Eu, que só fui levar a marmita, voltei mulher, inteira, quebrada, renascida. Jonas foi quem me estendeu a mão para me ajudar a levantar. Havia ternura ali. Nos olhos dele não tinha julgamento, tinha só a certeza de quem viveu algo que não se esquece. Leandro brincou, como sempre. Janete, a gente devia agradecer ao seu pai por ter ficado doente. Rimos. Mas eu sabia que ele dizia mais do que parecia. Adão acendeu um cigarro de palha e ficou calado. Mas o jeito como me olhou ao ir embora dizia tudo. Aquele momento tinha marcado. Caminhei de volta para casa devagar, como quem carrega um segredo no corpo. Os joelhos ainda tremiam. O vestido agora amassado colava nas costas. Mas dentro de mim, havia uma nova mulher. E por mais que eu tentasse, eles não iam sair da minha mente tão cedo.